Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast Fé. Eu sou Vitória Clemente e é um prazer estar aqui com você, ter você aqui comigo, participando junto deste programa. Nós estamos nas redes sociais, tá? Não se esquece disso. Então, se você ainda não nos acompanha, não nos segue, vai lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Nós estamos lá, tudo como TV Promessa Viva, certo? E estamos também aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho, ativa as notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. Compartilhe esse link aí com a sua família, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que todo mundo acompanhe esse programa aqui de hoje. Eu já estou numa expectativa enorme para esse episódio e eu já quero apresentar para vocês aqui, né, a nossa convidada de hoje, que é Miriam Alves. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Vitória. Como é bom estar aqui. Olha, nós aproveitamos, né, quando ela veio aqui com Tanaka, né? O programa do Tanaka aí vocês já assistiram, já foi ao ar. E nós aproveitamos e gravamos com a Miriam no mesmo dia. E aí nós estamos, né, lançando esse programa aí para vocês assistirem hoje. E vai ser uma bênção, né? Assim, espero e que o testemunho dela, né, Miriam? Que o seu testemunho, a sua superação, a sua história de vida possa alcançar muitas pessoas. Que muitas pessoas sejam tocadas, né, por Deus e quem sabe sejam transformadas, né? Talvez a sua história possa ajudar muitas pessoas a saírem de uma situação que elas podem estar vivendo no momento e que você seja realmente esse instrumento hoje para quem está nos assistindo. E a Miriam tem uma história muito linda de superação e ela vai contar tudo aqui pra gente. Eu também não conheço, então vai ser novo pra mim também. Eu só sei algumas coisas por alto, mas já sei que é algo muito forte e que vai impactar a sua vida de alguma forma, né? Assim como impactou a dela. E mais que a história dela, né? O que Deus fez na vida dela através do que ela viveu. Que é o mais importante, né, Miriam? Sim, com certeza. Então, Miriam também é lá de Boca da Mata, ela vai se apresentar aqui, eu já tô passando na frente dela. Mas é lá de Boca da Mata, assim como o Tanaka também. E, mais uma vez, um abraço aí pro pessoal de Boca da Mata, que tá sempre nos assistindo. Minha terra, minha igreja do coração. Mas eu quero que você se apresente pro pessoal que tá em casa, Miriam, e dê suas considerações aí iniciais. Pessoal, paz do Senhor aí, amados. Como eles falaram, né? Meu nome é Miriam. Eu sou lá da Promessa Boca da Mata. Gente, vocês viram aí do Tanaka, né? O dele é tudoísta. As minhas formações não são tudoísta. Né? Eu peguei a área ambiental ali no IFAL Marechal, né? Fiz o técnico de meio ambiente. Eu fiz cursos de canto com a Dani Rios, né? Uma fono muito boa. Né? Não tenho os istas, mas tenho outras áreas aí. Tô fazendo administração. Minha paixão, né? Mandaram eu ir pra saúde, mas, gente, não deu. Não deu pra ir pra saúde. Quem tem o jeito pra empreendimento, pra administração, não consegue correr pra saúde, não dá. Então, tô aí nessa luta, na UFAL, tentando me formar, tentando conseguir o sonhadinho diploma, mas principalmente também tô aí no MJ de Boca da Mata, muito feliz, muito realizada com a galerinha de lá. Você já fez parte, né? Já fiz. Já sabe como um MJ top de Boca da Mata. Como é bom aquela galera lá. E no mais é isso, pessoal. Não tem tantos istas, não. E o inglês, né? E o inglês, verdade. Eu fiz Maceió. O curso de inglês. Bilíngue aí, já traduziu, não foi uma vez? Uma pregação foi quando os missionários vieram. Acho chique. Acho chique. Miriam, você pode começar contando a sua história, o seu testemunho. Nossa, gente, senta naquele ditado, senta que lá vem história. Senta que lá vem história. É algo pra você ouvir assim mesmo, com o coração em Deus, né, Miriam? Fale aí um pouquinho mais pro pessoal. Então, não sei se é bom pegar o café, não. Pega um chazinho de camomila. Não sei se é bom mandar vocês pegarem a pipoca agora. Mas senta mesmo que vem história. E antes de a gente começar, eu gostaria muito que a gente orasse. Porque, gente, é uma história superada, sim. É uma história curada. É uma história que tem a mão do Espírito Santo, a mão de Deus. Mas eu sei que, às vezes, a história ela não é tão fácil de assimilar para quem não conhece ou para quem, né, não tem tanto estômago, às vezes, para certas histórias. Então,
vamos orar nesse momento para que a gente aqui, para que vocês aí de casa consigam, assim, não sentir pena, não ficar com o coração pesado. É uma história difícil, não vou mentir para ninguém, mas que você possa absorver tudo que o Espírito Santo tem para te ensinar, né? Porque a gente, como cristão, né, como pessoas cristãs, a gente absorve, a gente aprende com os erros dos outros, né? A gente tem gente que diz, não, só aprenda errando. Misericórdia, cristão. Misericórdia, crente. Tu tem que aprender com os erros dos outros para não fazer, né? A Bíblia tá aí, não mostrando só acertos, mas mostrando erros e experiências dos nossos pais na fé, discípulos, apóstolos, já pra gente aprender. É verdade. Então, né, aprenda aí, absorva, não entristeça o seu coração com a história, mas absorva. Então, a gente, vamos orar antes de eu começar aqui, né, a falar sobre tudo, para que o Espírito Santo, ele toque o seu coração e para que você se permita ser tocado, né, da forma correta, da forma como Deus quer. Então, oremos. Deus amado e querido, nós queremos te pedir agora. Papai Celestial, nos ajuda, Espírito Santo. Nós que estamos aqui conversando nesse podcast, a transmitir, Deus, essa mensagem, esse testemunho, essa palavra, da forma que o teu coração deseja, para que os nossos ouvintes, nossos né, telespectadores ali, absorvam também, Pai, da forma que o Senhor quer, da forma que o teu coração deseja, da forma que o teu Espírito Santo quer direcionar esse momento. Então, Deus, transforma esse coraçãozinho hoje aí, que está olhando para nós, que está nos ouvindo e que está ansioso, desejando, com sede e com fome, Deus, desse aprendizado que só Tu podes nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu respirar, beber um gole aqui de água. Então, pessoal, eu tive, acho que dois momentos. Sabe quando a história é dividida antes de Cristo, depois de Cristo? A minha vida ela é dividida muito antes da morte da minha mãe e depois da morte da minha mãe. Sim. Porque foram momentos da minha vida muito distintos, assim, né? Então, já para quem não sabia, né? Eu não tenho minha mãe mais, ela já morreu, tem alguns anos. E eu não convivo com meu pai por questões mais sociais, assim, né? Vamos lá entender por quê, né? Eu tenho uma história complicada, né? A minha vida foi marcada pela morte da minha mãe. Eu tinha 6 anos, isso foi em 2008. E eu não vivi só desgraça, né? Eu tive uma infância como qualquer outra criança, né? Eu brincava como qualquer outra criança. Eu vinha para casa da minha avó em Bocada Mata como qualquer outra criança. Eu brincava com o pessoal na rua, tanto aqui como em Maceió, né? Eu morei... Quando isso aconteceu, eu estava morando em Maceió, lá na Chão da Jaqueira. Lembro até o bairro. Umas memórias bem específicas, assim, que a gente tava conversando, né? Sobre essa questão de memória. Que a vida disse que não tem uma memória tão boa, assim, de quando eu era criança. Mas eu tenho, assim, memórias bem claras. Talvez todas não sejam exatamente como eu lembro, né? A gente sabe que memória, ela é muito falha, né? E a gente pode também alterar nossas memórias. Sim. Mas eu tento sempre reforçar as minhas memórias com o que outras pessoas também viveram, para não alterar nenhuma memória, nem pro que eu quero, nem dar ouvido a Satanás e alterar memórias para o que ele quer que eu sofra e tal. Então, eu tive uma infância boa também, né? Eu vivi muito, eu brincava muito, eu ralei muito o joelho. Né? Eu caí muito, subi muito em árvore aí, mas eu tenho umas fotos em cima dos pés de pau fazendo ninguém sabe o quê. Então, eu também vivi muito, né? E fui pra praia, e tinha um maiô da Ariel. Adorava, viu? Amava o meu maiô da Ariel. O cabelinho vermelho dela assim, era o meu luxo. Ai, as minhas bolsinhas das princesas, viu? E tinha que ser da princesa, não era falsiê, não. Ei, As princesas de amor. Você tinha aquelas bolsinhas de cachorrinho? Cachorrinho. Você lembra? Que eram os cachorrinhos de pelúcia em formato de bolsa. Sim, meu Deus, eu amava o cachorro meu, era rosa. Gente, eu sou a louca do rosa. Era daquela, só sosseguei quando tive Meu Deus, sim, e tinha umas que era de latinho, assim, que você pendurava, e era um cachorrinho mesmo, assim. Ai, eu amava, eu tive, não vou mentir, eu tive. Então, assim, como vocês estão vendo, né, tipo, nem tudo é desgraça na vida do crente, né, minha gente, pelo amor de Deus. Mas, nem tudo são flores, né.
Era dessa, minha gente, era dessa aí. Meu Deus, eu amava o cachorrinho com a carinha de Chernobyl, o bichinho. Era exatamente dessa. O meu sonho era ter essa bolsa, gente. Essa bolsinha aí era tudo de bom, minha gente. Carregava o quê? Nada dentro, confeito. Era. Queria que uma criança disse, oh meu Deus. Eu tinha dessa, mas o meu cachorro era pelado. Não era pelado. Não era peludinho assim, não. O meu era desse, exatamente desse. Gente, mas nem tudo são flores, né? Se fosse flores, não era testemunho aqui. É verdade. Vivendo e aprendendo. Aí veio a parte difícil, né? Aconteceu em setembro de 2008, isso. Eu acredito, eu não sei exatamente como funcionava essa questão de eu ficar com a minha mãe e com meu pai. Pelo que eu entendi, eles não viviam juntos, porque eu tenho memórias de eu indo pra casa do meu pai. E ele tinha uma esposa e filhos, né? Filhos muito mais velhos do que eu. Eu sou a mais nova, assim. Eu acho que meus sobrinhos têm filho, assim, pequeno. Oh, poxa. Eu acho que é uma coisa assim. Então, tipo, eu imagino como eu vejo hoje, coisas que eu vejo hoje e das minhas memórias que, tipo, eu ia passar final de semana com ele. Sim. Ou, sei lá, dias assim, porque eu estudava, né? Toda criança estuda durante a semana, assim. E eu lembro do colégio que eu estudava, o nome dele era Adonai. Adonai tinha piscina. Tinha piscina, inclusive. Eu tenho uma foto no meio das grades da piscina. E assim, então, pelo que eu acho que acontecia, porque é um assunto bem difícil pra minha família, eu entendo. E eu nunca quis futucar a história. Né? Assim como eu entendo que foi difícil pra mim, eu entendo que é difícil pra eles também, né? Era uma irmã, era uma filha, então eu não gosto, né, de chegar e ficar remoendo o assunto com eles. Mas pelo que eu entendi, eu ia passar final de semana, porque pra mim, muito colérica, o mais lógico se eu estudava durante a semana, então os dias que eu tinha pra ir pra casa do meu pai, final de semana. Então eu deduzi aí que eu passava os finais de semana com ele. Né? E assim, eu já passei muitos dias bons, assim, eu lembro de uma vez a gente lavando, tipo, a área, que era bem espaçosa da casa, e a gente de sabão, e eu acho que era primo, sei lá, se jogando, assim, no sabão, do começo da área até o final, assim, escorregando, os meninos escorregando, então, tinha esses momentos, mas também tinham momentos muito difíceis, né, como, criança. Adolescente, eu não sei qual era a idade dele, né? Mas eu acredito que eram todos crianças. Por exemplo, eu apanhava muito deles. Tipo, me mordiam direto, eles me batiam muito. E sempre que eu ia reclamar pro meu pai, o meu pai dizia que era mentira, ou então que eu tava provocando ele, sendo que eu era menor. Tipo, como é que eu tava fazendo isso tudo, né? Então, eles eram 2 meninos, né? Que eu não lembro mais o nome deles. Mas eles sempre batiam muito em mim, então... Tipo, isso já começava bem desconfortável. Eu acredito... Você morava em Maceió ainda, né? Tudo em Maceió. Todo esse cenário em Maceió. Eu lembro uma vez também que, tipo, hoje eu odeio comer maxixe. Odeio comer maxixe. E isso vem muito na memória minha desse período. Que eu acho que a esposa do meu pai não sabia que estava quente. Ou por que ela fez aquilo, mas ela me obrigou a comer o maxixe, estava muito quente. E ela, tipo, colocou um maxixe pequeno na minha boca. E quando eu mordi, ele estourou na minha boca. Ai, meu Deus. Nossa, e foi muito ruim pra engolir. E eu tive que comer, porque ela estava me obrigando a comer. Então, tipo assim... Era começou, a madrasta mesmo. Madrasta mesmo. Perdoe se você estiver assistindo alguém da família, mas infelizmente a experiência não foi boa. E a verdade seja dita, né? Eu falei das partes boas, mas tiveram as partes difíceis. Inclusive, se vocês, primos caso estejam assistindo, eu tô esperando o pedido de desculpa pela gentada. Não, mas eu entendo. Enfim, começaram nesses momentos mais difíceis, essas lembranças mais complicadas. Essa minha madrasta, ela era muito ciumenta. Nossa, E você, filha mulher também. E assim, eu lembro de uma vez que eu tava na casa deles, do meu pai e dela, né? E ela chegou pra mim assim, e perguntou se eu sabia enxugar prato. Sabia pegar um pano? Eu disse, sei. Ela mandou eu tirar a bateria do celular da minha mãe, lavar, tipo, molhar, secar e colocar no celular de novo pra ela não falar com meu pai. E eu, tipo... Não sabia o que ia acontecer. Eu não entendia. Né? Eu fiz porque eu confiava nela e, tipo... Você já começa a ver a construção do ambiente, né? Esse relacionamento da minha mãe com a família do meu pai. Que eles...
assim, a esposa dele, de certa forma, estava correta. Né? Eu não fui fruto do casamento do meu pai. Então, eu entendo, assim, correto, eu digo assim, eu consigo compreender todo mundo na história. Eu posso não concordar com o que todo mundo fez, mas eu consigo compreender todo mundo, né? Hoje o Espírito Santo me faz compreender todo mundo. Então, ela era muito ciumenta, e eu entendo ela, né? O ciúme, porque existia eu ali na história, então existia um ato de infidelidade do meu pai com ela, né? Então, e ele ainda tinha que ter um relacionamento próximo, porque tem uma filha, e ele também ainda nutria sentimentos pela minha mãe. E assim, um relacionamento complicado entre meu pai e minha mãe, porque ele era muito ciumento. Meu pai, eu acredito que hoje ele tem 73 anos, se eu não me engano. Ele era mais velho. Universitário, 73, né? 73 anos, e hoje, né? Ele é vivo ainda? É vivo. Ele mora em Maceió ainda. Mas na época, a minha mãe tinha 20 e poucos. Nossa! E ele, acho que tinha 60 e pouco. Pelas contas aí, né? 60 e pouco hoje. 60 e poucos. Era muita diferença. Então, você entende o motivo do ciúme? Ela nova, jovem, bonita, né? E ele já mais velho, né? E meu pai parece que ele é deficiente de uma mão, se eu não me engano. Que ele tem um problema numa mão. Então, assim, toda a diferença de idade, de tudo, então ele era muito ciumento. Enfim, acredito eu que eu estava num desses finais de semana, já contando pra vocês, né, que tudo isso o tique e o teco aqui que fez as contas, os cálculos. Aí começa a parte difícil, né? Eu acredito que eu estava num desses finais de semana, né? Com ele, né? Assim, porque eu não estava em casa quando aconteceu. Chegando à parte mais difícil, foi o meu pai quem matou minha mãe. Então, eu acredito que eu estava num desses finais de semana, nesses dias que eu estava na casa dele. E vamos lá. Contando a história, né, que eu só descobri depois. E eu descobri mais porque eu li reportagens. Existem muitas reportagens na internet. A Gazeta fez, inclusive, uma reportagem especial sobre isso. Contando a história, tipo, tudo, né? Contando sobre os meus tios, como eles fizeram, né? O que aconteceu, como foi relatado, como descobriram que ela tinha sumido. Então, tem uma visão... Eu fui lendo, né? Eu li tudo que os advogados dele falaram no julgamento, né? Assim, na hora da defesa. Eu vi o que a acusação também falou. Enfim, eu fui... Como eu disse pra você, eu não queria ter memórias falsas. Eu não queria que a minha natureza influenciasse em nada e também não queria ser influenciada por nada. Eu procurei sempre saber o máximo a verdade. Pra que ninguém maquiasse nem pro melhor da história, nem pro pior da história. Então... Pelo que eu entendi, pelo que tem nas reportagens, o que aconteceu. Ela chegou do trabalho, né, Ela morava em Maceió também? Maceió. Eu acredito que ela trabalhava no Bom Preço. Ainda existia Bom Preço. Hoje parece que não existe mais. É bem pouquinho. Acho que não existe mais Bom Preço. Acho que mudou de nome, não foi? Sim, Aí, ela trabalhava no Bom Preço. Eu me lembro até... Eu lembro que eu já fui no trabalho dela. Ela chegou de casa do trabalho e eles... Estava esperando ela em casa com o meu irmão, acredito que era o meu irmão mais velho. Isso. E eles ficaram esperando ela lá. Então, isso é a versão que eu li de tudo e foi a versão que me pareceu verídica, porque a versão dele não foi essa. Tipo, ele assumiu a culpa, o julgamento dele não foi... Ele foi julgado e o júri decidiu que ele é culpado. Não, ele assumiu. Ele é o réu confesso. Então, eles estavam esperando ela em casa e quando ela chegou, aí sim, eles mataram ela. A versão dele foi que ela estava em casa, ele chegou, eles discutiram e isso aconteceu. Né? Assim, não foi premeditado. Ele quis tirar esse quesito, né, que... A qualificação, né? Porque você vai qualificando o crime e tudo mais. Ele queria tirar a qualificação da premeditação. Assim acredito eu, porque uma mulher jovem de 20 e poucos anos não seria assassinada brutalmente sem resistir.
Você não vê marcas, você não via ele com marcas de luta, porque sempre existem... Como se tivesse tido alguma coisa resistência, né? Existem marcas, podem ficar marcas de unha, marcas de qualquer coisa, né? Se você entra num confronto com uma pessoa, existem provas, evidências forenses, por assim dizer, na outra pessoa, não só na vítima, de que houve luta. Então, isso não tinha neles, até porque eles estavam convivendo assim, normalmente, né? E também a forma como aconteceu, né? Para quem não sabe, foi esquartejamento e martelo. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Para não ficar intragável para ninguém. Mas foi isso que aconteceu, né? Quando ela chegou do trabalho, eles estavam lá esperando, porque para mim a versão de que foi uma discussão, não foi premeditado, não se mantém, porque vamos ver o que acontece depois disso. Ele pega ela, coloca em saco, cava um buraco na área da nossa casa, abre o chão, coloca a minha mãe dentro, fecha e coloca um sofá por cima. Quando você discute com alguém e você machuca uma pessoa, você chama uma ambulância, você diz discutir com alguém, meu Deus, vem socorrer. Não me parece um crime que não foi premeditado, algo que você teve tanto cuidado, teve todo um cuidado para esconder o corpo, para omitir o cadáver. Não parece tudo muito planejado? Sim. Você fazer isso, você ter o material para colocar a cerâmica de volta, né? Porque a parte que a mamãe estava enterrada, ela foi coberta de novo. Tanto identificaram pelo cheiro, óbvio que um cadáver, acredito que foi com 12 dias, em estado de putrefação, estava muito fedorento. Devia estar um cheiro assim, absurdo. Então, tanto porque existia uma diferença da coloração da cerâmica que estava abaixo do sofá que ele colocou em cima para a cerâmica que estava na parte externa da área. Então, assim, não tem característica de um crime que não foi premeditado. Impossível não ter sido premeditado, porque são muitos detalhes que nos fazem levar a crer que teve a intenção de matar, que não foi uma discussão. Até porque existe relatos de amiga dela, de pessoas, né? Contando que já estavam com medo de que isso acontecesse, porque ele estava seguindo ela pelos lugares. Tipo, ela saía para um lugar, ele ia atrás, escondido, tipo, para vigiar ela. Eu já li também dizendo que ela queria sair do estado, queria morar em outro lugar, para ficar longe dele. Então, talvez ela já tivesse recebendo não se sabe. Mas aí, tipo, ciúme dele, enfim. Aí, também tem uma coisa muito interessante, pessoal, que poderia me indignar. Não me indignou, não... Foi difícil, mas daqui a pouco a gente entra nessa parte, né? Deixa eu contar o que aconteceu também. Como eu falei, meu pai não estava só. E como eu também disse, meu pai tem uma possível... um problema no braço, na mão. Pelo que eu entendia, no punho. Que ele não tem essa firmeza, né? De usar a mão, o punho, como a gente tem. Ele não conseguiria fazer sozinho, então, né? Como que ele faria isso sozinho? Ele assumiu o crime, mas é certo que meu irmão estava no dia. Ele também foi julgado. Então, assim, meu irmão não pegou a pena que meu pai pegou. Só que me responda como um senhor de 60 e poucos anos mata uma jovem de 20 e poucos anos só. E o irmão tava lá só para ajudar a esconder o corpo, por exemplo. A história toda é muito absurda, assim. Tudo bem que, assim, a polícia não tinha muito o que fazer, porque o cara assumiu o crime, eles não tinham mais provas, né, para dizer que foi assim, ou que não foi assim, até porque já tinha se passado muito tempo do crime. Então, acredito que o corpo também não conseguiu revelar muita coisa. Tipo, no esquartejamento, o corpo não tem como negar realmente, mas, tipo, outras coisas, né, digital, não tem como ter DNA ali mais. É impossível que a polícia conseguisse qualquer outra coisa. E, sobretudo, pela quantidade de dias que o corpo já estava podre. Infelizmente, ela já não estava mais viva, então não se sintam chocados, né? O corpo estava podre, era só matéria podre ali. Então, toda a história complicadíssima, né? Por isso que eu disse que a minha vida se divide, né? Na morte da minha mãe, porque foi uma história muito confusa. E que detalhe, eu fui juntando informações. Você tinha 6 anos, né? Quando que te contaram? Que você descobriu? Aí, quando eles acharam o corpo, aí vem o Huawei, né? Não, antes
disso. Eu lembro que foi meu pai que denunciou o sumiço dela. Gente. Meu cínico, né? Ele que denunciou o sumiço dela. Ele me levou pra procurar ela no serviço, onde ela trabalhava lá no mercado. Gente. Ele me levou, ele foi comigo, e eu saí perguntando, cadê minha mãe? E o pessoal dizendo que não via ela há tempo, há dias que não via ela. Eu vi... Isso você tava na casa dele? Eu fiquei com ele. E eu cheguei a ver notícia na TV dela, desaparecimento dela, o pessoal procurando. E ele ajudando nas buscas, ele avisou a família, foi ele que fez tudo, ele que disse, ela tá desaparecida. Né? Aí a minha família materna já disse, rapaz, tem alguma coisa aí. Não existe isso de uma mulher que trabalha, que tem uma filha, que desaparecer assim do nada, né? Então, aí quando descobriram, né, quando a polícia encontrou, aí... eu fui retirada das mãos dele, né? Óbvio, porque ele tava com um comportamento muito estranho no momento que encontraram o corpo e ele tentou fugir. Então foi que a polícia disse, volte, volte, vamos lá. Aí, enfim, ele não teve como negar, né? E também, acredito que usaram luminol na casa, que é o produto que eles normalmente borrifam, e usam a luz, né, pra ver o ferro do sangue e tal, ver se tinha sangue lá, eles encontraram o sangue na casa e tudo mais. Enfim, foram montando, né, o quebra-cabeça pra prender ele. E quando ficaram sabendo, assim, me levaram às pressas, tipo, arranca da mão dele. E eu lembro como foi complicado pro pessoal, né? Tipo, eu chorando, cadê minha mãe? Eu quero minha mãe. E eu chorava, assim, desesperadamente, porque... Você era muito pequena. Não entendia, né? Tipo, o que é que tá acontecendo? Cadê ela? Até pela minha madrasta eu chorava, porque, assim, por mais que hoje eu tenha uma relação muito forte com a minha família materna, naquele tempo eu não tinha. Eu não convivia com eles como eu convivia com a minha madrasta e com meu pai, por exemplo. Então, para uma criança que não entendia o que estava acontecendo, era muito normal que eu chegasse a pedir... Eu lembro que eu pedia para ver a minha mãe, madrasta, a minha madrasta, porque eu chamava ela de mãe. Mesmo com tudo que aconteceu e tal, eu chamava ela de mãe também. Costume, né? Assim, criança. Enfim, eu também chamava ela de mãe e eu pedia por ela também. Eu não conhecia meus tios, eu não conhecia assim, tipo, conhecia, claro, mas eu não vivia com eles, eu não convivia com eles. E com ela, com o meu pai, com ela eu convivia. Então, foi tudo muito confuso para a cabeça de uma criança. E, assim, minha família nunca gostou muito de tocar no assunto. Então, complicado, né? Porque aí, apesar de que eu passei por uma psicóloga, né? Quando eu fui morar em Boca da Mata, me arrancaram de lá, né? E eu lembro que... Eu não lembro onde eu estava, mas eu lembro que algum oficial, acho que, não sei se polícia, não sei se juiz, me fez a pergunta com quem eu queria ficar e tal. Eu ainda respondi que queria voltar para Maceió. Porque, assim, eles estavam me arrancando de um lugar que eu passei... Os últimos anos que eu lembrava, eu passei lá. É a sua casa. Mas eles me mandaram para Boca da Mata, né? Eles viram que não tinha condições de eu ficar lá, né? Absurdo se eles tivessem me mandado para Maceió, né? Então, aí eles me arrancaram de lá. Eu lembro da mudança, né? E quando a gente pegou todas as coisas, levou pra Boca da Mata. Enfim, né? Essa é a parte mais difícil da história em si, né? Foi isso que aconteceu, pessoal. E quando você descobriu? Quando acharam o corpo, aí Mas contaram. aí falaram tipo, pra eles você? contaram de uma forma mais... Mas não falaram que foi seu pai, nem nada. Aí eu lembro depois de uns dias que eles me contaram, né, o que aconteceu. Até porque eu achei um jornal. Naquele tempo ainda, né? Você usava jornal assim. Eu achei no jornal, eu vi a notícia. Aí eu lembro que eu tava sentada no chão e a minha tia me contou. Tipo, eu sei que eles me falaram antes, porque quando eu achei o jornal, eu já sabia que tinha sido ele, né? Também porque era impossível não ouvir as pessoas falarem, né? Eu não lembro bem desse momento. Esse é o momento que tem mais um blur na minha memória. Essa fase entre... Eu lembro eu saindo de Maceió e eu lembro eu já em Boca da Mata, mas esse processo de transição não é tão detalhado assim. Eu lembro que eu saí de lá, eu lembro de mudança, enfim, mas... Mas deve ter sido realmente de uma repercussão muito grande. Eu até estava falando com você que eu não tenho muitas memórias da minha infância. Mas, gente, eu consigo lembrar ainda desse episódio. Lembro dos rumores, de falando, de que ele matou a própria esposa, não sei o que, enterrou. Não. Lembro de tudo isso. Lembro de realmente eu pequena ouvindo isso, não de que alguém me contou, sabe? De ouvir.
Deve ter sido realmente algo que abalou tudo. Aí, então, assim, eu lembro, né, que a gente conversou, que me falaram, né, que foi ele e tudo mais, que não tinha como não ter sido ele, que eu disse, será que foi ele mesmo? Quando eu peguei o jornal, eu tava lendo. Enfim, teve, né, um diálogo assim, eu fui para uma psicóloga, né, que era bem pertinho da minha casa, inclusive, lá em Boca da Mata, da antiga casa. Tive um acompanhamento e tudo mais, só que nunca foi muito aberto, assim, o assunto na família. Deve ter sido muito mais traumático para eles que acompanharam o processo legal, tipo de polícia mesmo, que ficaram procurando ela de forma mais ativa, né? Enfim, com certeza para eles foi traumático de uma forma diferente do que foi traumático para mim. Ele foi julgado e condenado. Condenado, mas tá solto. Eu converso com ele, tá, pessoal? Eu converso com ele, tá? Oxe, tá aqui, salvo, pai. Gente, assim, né? A gente vai entrar depois nessa parte do espiritual, mas eu tenho contato com ele. Quando ele completou ano, eu falei com ele. Quando eu fui me casar, eu pedi a documentação dele para colocar no cartório, enfim. Eu não tenho esse problema mais hoje de falar com ele e tudo mais. Nunca tive, na verdade. Só, aí pode ser a pergunta, e você vê ele? Você se encontra com ele? Gente, tudo que você faz tem uma consequência. Isso, assim, a Bíblia fala que o que você colhe, você planta. Então, existem consequências para o que ele fez. Eu posso ter perdoado, eu posso amá-lo, mas eu não posso mais depositar a confiança que ele teria se ele não tivesse feito isso. Por mais que eu confie nele, assim dizer. Então, vamos lá. Aí eu vou confiando que não vai acontecer nada, que meus irmãos não vão achar ruim. Porque, querendo ou não, eu não tenho um irmão assassino? Tenho um irmão assassino. A justiça pode não considerar, mas eu, vendo a história, considero que ele participou do assassinato dela. Aí, por exemplo, meu pai, ele já me ofereceu parte da herança dele. Eu não quis. Porque eu não confio. Se por ciúme a minha mãe sofreu o que sofreu, imagina, por dinheiro que não poderia acontecer comigo. Né? Então, eu não considero isso um rancor da minha parte. Eu não considero que eu não sou curada por causa disso. Mas eu considero isso uma consequência do que ele fez. Que pela atitude dele, agressiva, de um agressor, de um assassino, infelizmente foi um assassino, fez o que fez. Então, hoje ele, infelizmente, perdeu esse direito de estar em contato próximo, perde a confiança numa questão social. Eu sei que a gente não exclui. Nós somos igreja, nós não devemos excluir ninguém. Mas eu prefiro hoje que outra parte da igreja tome conta dele. Porque ele pode estar arrependido. Ele me disse, né, que frequentava a igreja antes. Eu comecei a contato com ele pelo Facebook, acho que em 2018. Por aí. Então, eu prefiro que outra igreja tome conta dele. Que outras pessoas. Porque existem irmãos que eu não sei se são arrependidos ou não. Sim. Que eu não sei qual a conduta, o que fazem, onde vivem. Você responde por você, não pelo que eles pensam. Eu não posso controlar. Eles são gananciosos? Eu não sei. Eles ainda são pessoas que teriam... São todos não, né? Porque eu tenho 3 irmãos, não foram todos que fizeram isso. Mas e esse irmão que fez? Será que ele já passou por uma mudança, uma transformação? Então, assim, eu não considero isso um rancor meu. Não considero. Mas eu considero uma questão de segurança. Sim, com certeza. Não tem porquê eu converso de longe, eu falo de longe, mas questão física, contato físico, infelizmente, não tenho essa coragem. Eu acho que eu posso chamar de coragem. Eu não tenho essa coragem mesmo. Eu também não teria. Eu acho que por ser colérica, eu sou muito do que é tangível, do que não é tangível. Então, assim, pra mim, eu ainda não vejo provas, coisas físicas que me provem que eu estaria segura. Uhum. Então, é mais disso mesmo. Respira. E aí, pessoal de casa, bebam aí um pouco de água. Por isso que eu pedi pra vocês pegarem o chá de camomila, não café. O café vai deixar vocês agitados. Mais agitados ainda. Aí é o resumão, né, Miriam? Mas por isso a gente já pode perceber o quão difícil foi e como que isso afetou você, né? E eu quero que você me conte realmente essa questão do quanto você foi afetada, do sentimento, né? Não sei se você está entendendo, mas do quanto essa situação afetou sua vida. Pessoal,
a gente sempre tem que analisar, eu acho que várias esferas, né, são afetadas nesse contexto. Tipo, consequências. Existem várias consequências em vários âmbitos. Então, por exemplo, claro que emocionalmente eu passei muitos anos abalada, por não... se minha família sofreu pelo que aconteceu, só pelo que aconteceu, eu sofri pelo que aconteceu, pela ausência, porque imagina, uma criança vê que todo mundo tem papai, mamãe, a apresentação das escolas, a apresentação da escola, tava todo mundo com papai e mamãe lá, Dia das Mães. Então, por exemplo, o Dia das Mães sempre foi muito difícil pra mim, muito difícil, nossa. Acho que não tanto o Dia dos Pais, né? Mas os Dias das Mães sempre foi muito complicado, né? Eu tentava muito conter assim. Eu acho que eu nunca me desesperei, tipo, ficar morrendo. Não, participar das apresentações, mas tava sempre, sentindo, né? mas sempre foi muito difícil, né? Participar de tudo. Então, nesse quesito, né, emocional, sempre foi muito complicado, né? No quesito espiritual também, mas se teve uma coisa boa disso foi que eu aprendi. Eu posso não ter... Nossa, eu hoje vendo assim, meu Deus, o Espírito Santo, ele me dava uma martelada, porque eu imagino... Hoje eu acho incrível, porque eu era uma criança e eu pensava, eu posso não ter pai e mãe aqui hoje, mas eu tenho um pai no céu. Olha, menina, isso... Meu Deus, isso mind-blowing. Né? Mind-blowing, porque uma criança pensando isso, eu não tenho pai e mãe, mas eu tenho um pai no céu, o olho chega a encher de lágrimas, porque é a paternidade muito firmada desde cedo. De Deus, né? Daquela identidade de Deus, de pai, de cuidar de mim. Nossa, isso para uma criança, para mim isso é incrível. Não sei se vocês acham incrível, mas para mim isso é incrível. Uma criança sensível ao Espírito Santo dessa forma, a pensar que eu tenho um pai no céu. Até hoje tem pessoas que não acreditam nisso. Pois é, tem gente hoje muito mais velha do que eu, que não tem a paternidade firmada em Deus, né? Que não enxerga Deus como pai, Deus como protetor. Agora, e eu, né? Como isso foi uma ação também do Espírito Santo, né, Miriam? Porque ele é sensível também aos nossos sentimentos, né? E ver você naquela situação ali, sem nenhuma figura, nem materna, nem paterna. Por mais que tivesse os tios, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesmo. E se você... Nossa. Então, nessa época, você também já era da igreja? Não, sempre foi assim, tipo... Quando eu estava com a minha mãe, eu não tenho memória de frequentar igrejas. Mas meus tios sempre foram religiosos evangélicos, né? Cristãos, protestantes. Mais de uma vertente protestante e pentecostal. Nossa, várias especificações, né? Mas eles sempre foram aí desse veio aí. Então, nessa questão emocional sempre foi bem difícil, mas tinha seus confortos, né? Que o Espírito Santo é nosso consolador. É o que a Bíblia fala, o Espírito Santo é nosso consolador. No espiritual tinha esse lado, mas também era muito difícil, né? Conseguir, como uma criança, como um adolescente, me firmar. Depois a gente vai falar, né, sobre esse momento mais de ter me firmado e tal, como aconteceu isso, como ser cristã me ajudou nesse processo. Mas tinha essa questão espiritual, né, de conflito. Tudo era muito conflituoso, assim, emocional. E no físico também eu sofri. Porque no começo da pré-adolescência, assim, né, eu passei por muitos momentos de ansiedade. Depois de ter saído de um período depressivo, descobri que aquele período foi um período depressivo, porque eu era uma pré-adolescente, então ela sabia o que era, como é que eu ia saber, ter a menor ideia de que aquilo era um período depressivo? Eu não sabia, né? Eu já cheguei a pegar a tesoura, né? Tentar passar, nossa, eu me mordia. Eu lembro que eu deitada na cama, eu ficava me mordendo por nenhum motivo. Assim, eu já cheguei a tentar pegar e minha tia chegou na hora, tinha uma colega minha passando uns dias lá em casa, e ela viu e ela chegou a puxar a tesoura da minha mão, deixar eu cortar, claro. Mas assim, foram períodos muito... conturbados. Conflituoso, começo muito conturbado, né? Bem complicado, assim, até chegar o... aí o fio da meada. Como que se sai disso? Jesus, chega um momento mais... Porque, gente, eu tava até comentando com ela aqui momentos antes que eu não sei, eu falo por mim, assim, eu penso que eu não sei se conseguiria agir da mesma forma, né? Porque é muito difícil você sair de uma situação dessa sem
tantas marcas. É difícil até de imaginar, né? Assim, como é que faz. Realmente, entendeu? E aí, é realmente um ponto que eu quero que você conte pra gente, né? Como que você superou isso? Se superou. Claro, a gente hoje vê que é algo superado pra você, que é um assunto superado, mas em que momento que isso aconteceu? Se teve a participação de alguma coisa, enfim, pra que você conseguisse, né? Perdoar, pra que você conseguisse, enfim, sei lá, meu Deus. Vários processos, né? Assim, então, eu acho que o ponto principal, meu Deus, vai parecer um clichê, né? É Deus. Mas né? Ele é o nosso ponto norte. Não tem outra coisa. Mesmo passando por momentos tão conturbados, como eu sempre estava indo para a igreja, e às vezes eu ia porque meu tio dizia, você vai, pronto. Nem sempre eu quis ir. É porque você queria. Nossa, às vezes eu queria ficar em casa. Gente, eu era adolescente, eu era uma criança, nem sempre eu queria ir para a igreja. Nem queria estar em casa fazendo nada. Acontece, né? Acho que todo adolescente é meio assim, meio doidinho. É normal. Mas eu acho que por um papel muito importante da família, né? De dizer, você vai, né? Ah, fui obrigado. Vá, obrigado. Fui obrigada e não tô viva até hoje. De ir, então, eu fui pegando no tranco, assim, né? Como era. Eu tinha uma Bíblia Almeida corrigida. Almeida corrigida, viu? Pra vocês que tá com NVI aí reclamando. Eu li, era Almeida corrigida. E eu pegava, nossa, linda, eu lembro a capa como é até hoje. E eu li muito a Bíblia. Nossa, eu lia muito. Difícil de ler Almeida corrigida, né? Difícil de ler. Nossa, muito difícil. Mas eu lia e eu entendia. Meu Deus, o que é um adolescente ler no Almeida corrigida e entendendo o texto das Escrituras no Almeida corrigida, gente. Assim, é muito a ação do Espírito Santo, né? Pra fazer que eu entendesse. Então, assim, eu lia coisas específicas sobre família. Não, eu lia a Bíblia. Eu orava. E foi um período muito intensivão pra mim, principalmente. Eu não vou dizer a vocês que eu foquei muito no Velho Testamento porque ele iria me ajudar a superar isso. Eu acho que a antiga aliança e a nova aliança, ela tem seus propósitos. Eu acho que Deus, ele nos ensina coisas em todos eles, nas duas alianças, né? Mas para isso, a nova aliança foi essencial para mim. Por quê? É onde vem Cristo, né? A pessoa de Cristo. Eu sei que o poder de Deus sempre está presente, né? Na velha aliança e na nova aliança. Mas a nova aliança, ela é Cristo na terra. Ela é a chegada do Espírito Santo para nós. Sim. Né? Na velha aliança não era assim. Né? Mas era por opção do povo, mas era outra coisa, né? Então, na nova aliança, você conhece o Espírito Santo, você conhece o sacrifício de Cristo, você conhece os discípulos. Nossa, eu sempre fui fissurada em Paulo, assim, tipo, engoli as caras, assim, Paulo colérico, né? Paulo colérico. Então, ler a nova aliança, né? Eu achei, assim, li o Novo Testamento fácil por causa disso. Ver como Cristo vivia, como Cristo amava, como Cristo curava, né? Então, por mais que eu naquele momento não estivesse lendo pensando em ser curada, a leitura da palavra cura, a oração cura. Por mais que você não estava lendo ali, ai meu Deus, eu vou ler para me curar, porque eu não quero mais sofrer com a morte da minha mãe. Não. Mas andar com Deus cura. Andar com Jesus cura. Meu Deus, a mulher do fluxo de sangue. Tocar em Jesus cura. Então, a Bíblia é a coisa mais tangível pra gente, né? Pegar aqui, meu Deus. Eu vou ter que desmanchar. Vou ter que desmanchar, gente. Você pegar a Sagrada Escritura e é o que você tem de mais tangível do céu pra você. É você pegar a Bíblia, é você poder abrir a Bíblia e dizer, nossa, aqui tem Deus. Então, você andar, você tocar em Deus, né? Assim, você conhecer, ouvir a voz. Aqui é a voz de Deus. Ah, não escuta a voz de Deus? Leia. Você escuta na hora. Então, assim, eu acho que é um processo chave. É você andar com Deus. Porque você andando com Jesus a cura. O que é que a gente vê no Novo Testamento? Quem andava com Jesus era curado. Não tem outra... Não, porque tem que pegar uma colher, misturar 2 grãos de camomila todo dia, né? Misturar pingar gotas de camomila dentro do suco de maracujá vai lhe fazer ficar superada. Ah, sinto muito.
Não vai, não. Então, andar com Deus, conhecer Jesus, né? Por mais que, gente, hoje eu ainda luto muito para conhecer a Deus, né? Isso não é um processo que acaba, não acaba para ninguém. Mas o processo de cura, de virada de chave, nessa questão de virada de chave, só acontece quando se anda com Deus. Não acontece por nenhum outro meio. Existem pessoas que lhe ajudam, existe, óbvio. Existem pessoas que estão lá, que lhe dão força quando você está chorando ou com a tesoura na mão para rasgar os próprios braços, arrancam da sua mão. Existem, mas pessoas usadas pelo Espírito Santo para dizer agora não, agora não. Então, assim, andar com Jesus é a única forma de ser curado, porque sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, a cura é isso, andar com Jesus. É o modelo bíblico de ser curado. É quem andava com Cristo. Eu vejo muito isso na transformação de Pedro, por exemplo, né? Quem era Pedro? Sanguíneo, virado, né? Coitado era de quem passava pelo caminho, porque se ele tivesse com uma espada, segurasse suas orelhas, porque ele cortava. Então, assim, gente, muito específico isso. Eu não acho que tenha segredo, pozinho de pirilampo para jogar em cima da ferida. Eu acho que o que tem é andar com Jesus para ser curado, para ter virada de chave. É assim que se supera, minha gente. Não é fácil, demorou muitos anos, né? Eu acho que eu vim dar essa superada assim dos 14 para os 15 anos, olha. Aconteceu com 6 e com 14, 15 anos quase que veio a virada de chave. Quase 10 anos depois, a chave virou. Não foi um processo fácil, mas andar com Jesus também não é um processo de um ano. Com né? certeza. Oxe, é uma vida. Nossa. E, não, Miriam. Eu queria saber, por exemplo, se a igreja, você era de uma igreja, né? Se a igreja te ajudou nesse processo, né? Porque até vocês podem ver no episódio que eu gravei com o Tanaka, né? Nós falamos sobre a importância da igreja em acolher, no episódio dele, novos convertidos, enfim. Mas, no geral, a importância da igreja em acolher pessoas de todos os tipos que estão inseridas lá e acolhê-las e tratá-las em seus problemas, em seus conflitos. É muito importante também. A igreja é a nossa segunda casa, né? Eu costumo dizer. Então, assim, se a gente está numa igreja que o ambiente não é legal, que as pessoas, assim, não te ajudam, não te apoiam, que não existe comunhão, que não tá te fazendo bem, assim, parece que tudo na sua vida também vai desandando, né? Uhum. É um complemento, é o corpo de Cristo também, e a gente tá inserido ali. Então, trazendo de novo essa importância da igreja, teve algum papel principal, alguma função nesse seu processo aí de transformação, de superação nessa questão? Eu fazia parte de outra congregação, né? Eu não era promessista, eu vim de uma congregação pentecostal. E foram tempos bons, eu aprendi muito. Existia um líder pastor na igreja que, assim, meu Deus, aquele homem era a caixinha do conhecimento, né? Tenho muito bem a falar dele, né? Ótimo pastor, mas ótima igreja também. Gosto muito dos meus irmãos de lá. Mas também tiveram pessoas que... Sempre tem, né? Foram, assim, estaca. Estaca, como diz Tanaka, teve gente que foi estaca. Então, assim, quando eu era criança lá, foi muito difícil porque pelo menos o discipulado que eu vivi como criança não foi efetivo. Eu aprendi muita coisa. A Bíblia fala, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus também usa os erros de outras pessoas para nos ensinar. Seja não fazer o que elas fizeram, seja criar coisas dentro da gente. Então, assim, eu passei por um discipulado infantil muito complicado, muito difícil, porque eu sempre gostei muito de cantar, né? Eu queria e não deixavam tocar no microfone. Eu entendo. Eu acho que Deus usou isso para me ensinar que tudo tem seu tempo, que a gente tem que ajustar o nosso coração a fazer tudo para a glória de Deus, não só porque você quer, mas fazer do jeito certo, da forma correta, né? Também tive uma adolescência difícil lá, né? Como eu falei, eu acho que ninguém sabia que eu tinha depressão, acho que ninguém
notou, né? Até porque o depressivo, ele não faz questão Sim. de falar pra ninguém, de expressar nada, né? Então, eu acho que também ninguém nunca notou. Então, talvez fosse mais difícil. Mas eu tinha sempre algumas pessoas mais próximas que conheciam a luta diária e tudo mais. Tiveram pessoas muito importantes pra isso. Mas não sei se foram super essenciais pro processo. Eu acho que ninguém é super essencial pro processo, além do Espírito Santo. Eu acho que existem pessoas importantes, mas não lembro de ninguém assim que foi super... Meu Deus, acho que sem o auxílio dessa pessoa eu não teria conseguido. Eu acho que lá nessa congregação, não. Mas, assim, chegou num momento difícil que quando eu dei essa superada aí, depois de um tempo eu disse, aqui não é meu lugar. Por quê? Aí vem uma parte bem, talvez polêmica, não sei. Mas é porque tem a questão do... Tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha. Tem gente que faz, quem tem não gente junta que nem espalha, ajuda, né? nem ajuda, mas tá lá atrapalhando. Tá lá Então, atrapalhando, Aí o motivo-chave, né, que me fez sair da congregação que eu estava, assim, eu sempre tinha às vezes, né, acontecia, hoje não mais, claro, mas acontecia ali uma recaída de chegar e a depressão dar aquela batida forte de novo, até que me libertei, claro. Depois que eu mudei de congregação, isso não aconteceu mais, essa recaída na depressão, né? Mas quando eu fui conversar com o meu antigo pastor, não vou citar nomes, não vou... Até porque eu acho que ele não merece ser lembrado por isso. Eu acho que todo mundo erra, né? E eu não me desviei, né? Eu acho importante isso. O erro dele não me fez desviar, me fez buscar um pastoreado que fosse aquilo que eu precisava. A gente tem que entender... Eu não recomendo ninguém estar pulando de galho em galho. Não recomendo de jeito nenhum. Mas, às vezes, existem momentos que Deus te diz, filha, aí não dá mais. E quando eu fui conversar com esse pastor e contar, né, da tentativa de suicídio, e ele olhou pra mim e disse, tá bom. Talvez ele não tenha entendido o que eu estava falando, porque ele já é um senhor, né, ele é velho já, talvez ele não tenha compreendido, talvez ele tenha achado que foi brincadeira de adolescente, de jovem, querendo ganhar atenção, não sei. Todo mundo tem seus erros e seus acertos. Ele me ensinou muito da palavra. Sempre que eu estava com uma dúvida, depois do culto, eu ia, conversava com ele. Ele me explicava, não é por causa... Assim, ele foi uma pessoa essencial para eu aprender a estudar a Bíblia. Um pastor essencial, chave, assim, para dizer, Miriam, alguém te incentivou, alguém te ensinou a estudar a palavra? Ele me ensinou a estudar a palavra. De não só ler, mas tipo, o que é que esse versículo significa? Nossa, tem essa palavra aqui, então... Sim. Ele me ensinou a estudar a palavra, assim, né? Honrar essa métodos. Ele me ensinou. Só que nisso, comigo, ele falhou. Né? De olhar pra mim e dizer, tá bom. Eu não acho que isso seja uma resposta a um depressivo, a uma pessoa... Negligenciou uma situação muito delicada, né? Então, assim, eu fui fazer uma visita, né? A promessa foi aniversário. E eu acho que tu tava cantando. O que acontece nesses aniversários, gente? Eu acho que tu tava cantando. Foi o que cantaram Efésios 6, já, Fernanda Brum. Roma, Babilônia. Sim. Pronto, acho que foi eu tava. Eu não congregava mais lá. Mas você tava, né? Mas sempre, depois que eu saí de lá, eu sou apegada, né? A igreja Claro. de Boca da Mata. E aí, sempre quando eu saía de lá, nos aniversários da igreja, Daniel sempre me chamava. Vamos cantar com a gente no aniversário. Assim, eu sempre ia, adorava. Você tava nesse aniversário. Aí eu disse, bem, eu orando, né, sempre. E o Espírito Santo falou comigo, ele disse, aqui você pode ficar. E assim, gente, eu não mudei de igreja porque o pastor não me agradava. Não foi isso. Eu acho que você quer tomar um passo tão importante, porque assim, igreja não é só igreja é família. Igreja é corpo de Cristo, né? Você tem que ter toda uma atenção especial. Então, eu pedia muito ao Espírito Santo, é isso. Eu sou uma pessoa que pra tudo eu pergunto ao Espírito Santo. Tipo, eu fui começar o IFAL do Espírito Santo, eu posso? Esse curso, o povo mandava eu direto, não faça o IFAL Maceió. Não, porque esse curso, Espírito Santo, é esse, vá. Tanto que eu passei em muito lugar, parece. Uma coisa assim. Então, assim, eu perguntei a Deus, eu conversava com Deus, eu dizia, Deus, é isso mesmo, né? Não é enxame meu magoadinha, né? Dolorida. Não, mas
Até porque eu vejo, pelo que aconteceu desde que eu cheguei na promessa até hoje, Deus confirmando que eu ouvi a voz dele e que eu tomei a atitude correta, né? Eu acho que às vezes Deus te direciona sim a lugares corretos, né? Acredito eu que fiz falta quando saí, né, para algumas. Posso não ter feito para todo mundo, que também ninguém é estrela, né, pelo amor de Deus. Mas acredito que fiz falta para algumas pessoas, né? Até hoje converso muito, sou muito amiga de muitas pessoas de lá. Mas acredito que tinha outra coisa para fazer, né? Tinha outro propósito, né? Não, existe. Tinha outros planos, Porque né? Então, assim, acontece. Eu era batista também, eu nunca fui sempre promessa, né? E eu entendi claramente que eu não saí da igreja revoltada porque teve um problema, não. Mas eu entendi claramente o propósito. Qual era o propósito? E quando a gente tá aqui, né? E quando a gente muda e chega lá, por exemplo, no outro local, a gente começa a entender, né? Poxa, é por isso que Deus me trouxe, né? E a nossa função lá, o nosso papel, o porquê, né? De estarmos inseridos ali. Então, é muito importante. E, às vezes muitas pessoas reclamam muito dessa questão de mudar da igreja, não sei o quê, mas cada caso é um caso. Cada caso. Pode acontecer de ser um revoltado com a vida e sair mudando de igreja, procurando uma que satisfaça seu próprio ego. Mas não é sempre, né? Não é direto que isso acontece, né? Às vezes Deus te manda para um novo lugar. Que a gente tem que saber disso, tanto quando a gente recebe, tanto quanto um irmão nosso se vai, né? Não, é como você disse, não é por problema, é chamado mesmo. É o que Deus quer que você faça. Pronto, até esse momento de transição aí, você ainda estava tendo umas recaídas, né? A respeito da depressão, enfim. Ansiedade. E aí você chegou na promessa, né? Amém. E com você, foi como foi com Tanaka também, por exemplo, essa questão do acolhimento, de como você foi tratada lá, como que você foi recebida, enfim. Porque você saiu, na verdade você foi visitar a promessa no aniversário, e nesse dia você já decidiu ficar? No mesmo mês, assim, o aniversário foi no meio do mês. Naquele dia você sabia que aquele era o seu lugar. Mas ainda não decidiu, né? Sim, o aniversário foi no meio do mês, mais ou menos. E, tipo, no final do mês... dia 18. No final do mês eu já tava decidida que ia ficar lá. Mas eu só fui apresentada à igreja em janeiro. Mas eu considero que eu cheguei em dezembro. No meu coração eu estava lá desde dezembro. E aí, nesse momento, você... Boca da Mata é uma igreja mãe, né? Assim, e eu costumo dizer que é berço para... muita gente, assim, que sai de lá. Você vê hoje... eu fui pra lá, acho que eu tinha 15 anos. 16, por aí. E era junto comigo Davi, Júnior, né? Enfim, e eram pequenos ainda, bem pequenininhos. E hoje a gente vê como eles já cresceram e como servem, né? Ainda assim. Como se desenvolveram na igreja, como a igreja ensinou. E eu acho que você teve essa oportunidade lá, né, Miriam? Que talvez você não tenha tido na outra. Lá você teve essa oportunidade de crescer e desenvolver dons que o Senhor deu pra você, né? Sim. Nem tudo foi flores, claro, né? Sim. O período de adaptação também não foi só um mar de rosas, mas... Conte aí, porque... vamos entender como foi, né? Porque, por exemplo, é diferente, de verdade. É diferente, é muito questão de cada caso é um caso. Porque, por exemplo, é diferente para um novo convertido, que nunca participou de nenhuma igreja, e chega ali, é aquela realidade que ele encontra, é desse jeito e pronto, ele vai aprender daquela forma e X. Eu vim, por exemplo, de uma igreja que era tradicional, e fui para uma igreja pentecostal e que tinha estilos totalmente diferentes. Já seu caso é outro caso. Então, como que você encarou? Como você disse que foi difícil, como que você encarou esse momento de transição aí? Se você sentiu falta, se você não concordava? Na verdade, não senti falta. Não senti falta porque eu já discordava de muitas coisas. E eu não queria me tornar uma rebelde. Sim. Você tá numa igreja que determina coisas, que tem uma doutrina, um credo específico. Se você não obedece, a Bíblia, ela te ensina que a desobediência, essa rebeldia é pecado, né? Quando ela fala que se você está debaixo de tal lei, você obedeça a lei, desde que ela não fira
Não venha ferir os princípios bíblicos. Então, eu considero isso também como na igreja, né? Se você tá numa congregação que determina certas coisas e você não obedece, você se torna rebelde e se torna um pecador. Então, eu já fui porque a promessa me parecia um lugar que eu dizia, não, isso aqui eu acho bíblico. Tinha coisas que eu não achava, assim, não vai te levar para o inferno, mas também não tá na Bíblia. Então, na promessa eu não via esses impasses que eu lia a Bíblia e via o comportamento e dizia, isso aqui não bate. Na IAP bateu. Então, eu não tive esse conflito, mas assim, eu fui tratada por algumas pessoas como se eu fosse do mundo, uma perdida, e ido para a igreja me convertido, como uma nova convertida, e eu não era. E como eu sou colérica, eu me irritava muito com isso. Eu me revoltava muito com isso, porque eu não era uma nova convertida. Uma pessoa que escutou de Deus na infância que eu não tinha paz, mas Ele era o meu Pai Celestial, ser tratada como uma nova convertida, por exemplo. Não era todo mundo, não era a igreja como um todo. Sim. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, mas existiam algumas pessoas, e eu não acho que foi maldade. Foi o cuidado, mas o cuidado excessivo também machuca. Entendeu? Né? O cuidado excessivo também machuca. Então, acho que por esse cuidado excessivo, né, de não querer que eu fosse embora, de não querer me perder, de não querer que eu me desviasse, acabou fazendo com que algumas pessoas me tratassem como uma nova convertida. E eu ainda era uma jovem adolescente, eu ainda não entendia o meu temperamento colérico com profundidade, com domínio para falar sobre isso. Então, eu não sabia, eu não tinha como compreender o temperamento daquela pessoa, entender o porquê ela agia como ela agia, entender a motivação, entender quais são as formas de reação desse temperamento e conflitar isso com o meu e conseguir conviver bem. Então, quando eu mandei para lá também, algumas pessoas fizeram questão de inventar inúmeras histórias maldosas, né? Eu me senti uma prostituta. Porque, assim, não pessoas da igreja, né? Pessoas de fora, assim, saíam falando que eu tava me relacionando com todos os homens da igreja. Eu disse, meu pai, virei a Jezabel da igreja. Misericórdia. Assim, né? Disseram que eu tinha me mudado por causa de um menino de lá. História. Acho que essa você deve ter escutado. Disseram que eu tinha ido por causa dele. Então, assim, não foi um período fácil, né? Assim, foi muito complicado. Principalmente por hoje, quando aconteceu com o Tanaka. O pessoal dizendo que ele estava indo para a igreja por minha causa. Não o pessoal da igreja, gente, pelo amor de Deus. Não vou o pessoal da igreja, o pessoal do contexto fora da igreja, né? Conversando muito. E como é cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, todo mundo escuta, minha gente. Então, assim, mas como existia uma certeza do Espírito Santo no meu coração de que ali era o lugar, então eu aguentei muito. Né? Aguentei muito, eu orei muito e eu, na verdade, eu cheguei a conversar com o Daniel, dizendo que se isso continuasse, eu não ia ficar mais lá. Porque eu tava envergonhada de entrar na igreja, porque todo mundo ficava, tipo... Todo mundo não tava olhando pra mim, mas eu tinha a impressão, né? Como se todo mundo tivesse olhando pra mim. Por mais que o pessoal não tivesse, escutar tantas histórias fora do contexto da igreja me fazia pensar que tava todo mundo me encarando. Por mais que eles não tivessem, né? Por mais que tivesse todo mundo agindo normal, seguindo com sua vida, né? E, tipo... Me fazia ter essa impressão. Eu conversei, né, com o Daniel chorando, dizendo que se continuasse, eu não ia mais. E eu acho que Deus viu o meu limite, né, ou então eu já tinha vencido, mas tranquilizou, né, depois dessa conversa que eu tive com ele, tranquilizou muito. Muitas coisas aconteceram, mas não foi fácil. Mas há até uma recomendação que eu deixo para as igrejas, né, que muito cuidado com o que acontece, né? Tanto dentro do contexto da igreja como fora, né? Para não contaminar histórias que se ouvem, né? Porque às vezes é uma coisa que fulano falou, já aconteceu muito. Às vezes até fora da igreja, e chega dentro da igreja. E o pior é que as pessoas tomam como verdade. Eu entendo, por um lado, mas, sabe, porque já aconteceu comigo, entendeu? De eu ouvir muita coisa e acabar tomando como verdade sobre a pessoa, entendeu? E, enfim, rotular a pessoa ou não querer, enfim, por causa disso. E é ruim. Muito ruim. Se for um fraco na fé. Então. O que acontece com esse fraco na fé, né? Então, eu nunca me considerei uma pessoa, assim, fragilizada
espiritualmente. Todo mundo tem seus momentos difíceis na fé. Óbvio, na caminhada cristã. Todo mundo tem seu momento de, né, que você tá mais fraco, que você precisa de mais ajuda. Mas eu nunca me considerei esse fraco na fé que a Bíblia fala, que se você não tiver muito cuidado, ele vai e cai. Eu acho que eu nunca me fragilizei a esse ponto. Não até hoje, né? De chegar e cair, assim. Então, acho que por isso que eu não me abalei. Mas, talvez outra pessoa... Talvez não fosse um colérico. Que o colérico, ele é meio cascador, assim, olha, né? Cascador, grosso, assim, de botar o peito e dizer, tá falando o quê aí? Miriam é colérica, eu sou colérica. Tanaka é colérico. Tanaka é colérico. Temos um time de coléricos. Time de coléricos. E eu acho interessante que ela fala muito sobre esse assunto. E é um assunto que eu gosto muito, porque foi algo que realmente causou uma melhoria significantemente grande aí na minha vida e no meu relacionamento com as pessoas, né, também. E depois eu não sei se vai dar pra falar tudo hoje, né? Mas vamos parte ver. 2 a gente... Mas a gente pode fazer uma parte 2 a respeito disso, né, dos temperamentos e destrinchar todos eles, né? Porque, gente, é uma coisa que quando você descobre o seu, né, e quando você começa a estudar sobre os temperamentos e conhecer cada um deles, você conhece o próximo, né? Você conhece as pessoas com quem você se relaciona e passa a entender elas e passa a entender por que elas agem de determinada forma. E isso muda tudo. Muda tudo. E assim, eu não tinha encontrado ainda uma pessoa para falar sobre temperamentos. Miriam, parte 2. Parte 2. Quem quiser Miriam, parte 2, coloca aí nos comentários. Miriam, parte 2. Tanaka, parte 2, já tem. Já tá aí, já tá pedindo. Miriam, parte 2, Miriam, parte 2. Pra gente tratar um pouco sobre isso. Mas nós sabemos, né, que o temperamento colérico é bem forte, né, bem expressivo. E é rotulado aí pelas pessoas como... Nossa, vai entrar nessa... Como o temperamento do terror. Vamos só nesse. Vamos só nesse. Superficial só. Nossa, mas a gente é visto como o demônio. Meu Deus. A gente é quase um cão na terra. Misericórdia. Assim, eu passei por uma conversa sobre isso muito recente na faculdade. Tinha uma menina, eu acredito que ela é colérica, porque ela disse assim, você pode... A menina queria contar umas coisas, né? Você pode contar. Mas eu não ligo muito, não. Não vai fazer muita diferença na minha vida, não. É verdade? É verdade. Só que o colérico tem que ter o tato de entender que não pode falar isso. Aí surgiu o questionamento. Eu disse, não, eu entendo você. Eu não acho que você tá certa em ser tão sem tato, né? Poxa, dá ouvido à menina, né? Por mais que isso, meu Deus, não revolucione a sua vida, você tem que ter amor pelas pessoas, né? Mas assim, aí entrou o conflito. Eu disse, olha, eu também tenho esse temperamento. Mas eu me corrijo, o Espírito Santo me corrige, né? Pra eu me importar com as pessoas. Porque, naturalmente, realmente, não vai fazer diferença nenhuma. Se você for olhar pelo lado da carne, não faz diferença nenhuma. Mas o Espírito Santo, ele muda a gente. Aí, eu tenho uma amiga sanguínea que escutou isso e disse, não quer dizer que você não se importa comigo? Eu disse, calma, não é bem assim. Né? Então, pra você ver como o colérico, ele acaba sendo o demôniozinho da história, né? Vilão. Sendo que eu consigo... entender que o sanguíneo ele é desastrado, que ele vai acabar falando alto demais quando ele não deveria, que ele vai esquecer as coisas, ou que ele vai sair pulando de projeto em projeto, que eu vou precisar que ele foque numa coisa e ele não vai focar. Eu consigo entender isso do sanguíneo e eu não considero ele uma pessoa ruim por isso. Eu consigo entender que o melancólico ele é muito sensível, que você tem que saber lidar com o melancólico, porque ele é uma pessoa profunda, ele é uma pessoa perfeccionista, eu não posso decepcionar um melancólico, né? Eu consigo entender e eu não acho ele uma pessoa dolorida por causa disso. Eu consigo entender o fleumático, que ele precisa do tempo dele, que ele precisa, né? Você não pode ficar avexando o fleumático, porque ele precisa fazer as coisas no tempo dele. Você precisa motivar ele de uma forma que ele ache interessante para que ele faça. E nem por isso eu julgo um fleumático de preguiçoso, de inútil, mas o colérico é o grosso, é o insensível. O colérico é grosso, é insensível, é chato. É o chato. Gosta de briga. É o briguento. Só quer que a sua opinião seja aceita. A gente é muito... A gente sabe que a gente tem isso, né? Não, mas calma. Né? Mas calma lá, minha gente.
Ai, gente, a gente saiu de um assunto totalmente diferente. Mas, gente, isso faz parte da sua caminhada cristã. Se entender. Isso. Se Mas entender. veja lá, o colérico é muito rotulado. Vamos falar só sobre o colérico hoje, porque Senão a gente fica tem que até... fazer uma parte 2 aí, detalhando. Uhum. O colérico é muito rotulado e o segredo, e é verdade, porque eu entendo que Deus colocou o temperamento na gente, sabe? Sim, com certeza. Foi dado por Deus. E no seu temperamento você tem pontos negativos e pontos positivos. E esses pontos negativos precisam ser trabalhados com o fruto do Espírito. Exatamente. Por isso que existem eles em nós, né? Para que a gente use os frutos. Senão, se a gente tivesse só qualidade e não tivesse defeito, como que a gente precisaria trabalhar mansidão, paciência, domínio próprio? Se a gente não tivesse defeito, era a quarta pessoa da Trindade. Não era Trindade, era virar grupo. Exatamente. Então, eu entendo que temos defeitos e qualidades no nosso temperamento. E que os nossos defeitos são, né? Algo... Pra mostrar o poder de Deus. Pra mostrar o poder Mas de é Deus. claro. Pra mostrar que, olha, eu era assim, eu era cabulosa, eu era chata, irritada. E hoje o Espírito Santo me controla. Sim, e sabe? um ponto-chave aí que todos os temperamentos precisam exercer é a questão da maturidade. Sim, né? meu Deus. A partir do momento que você conhece o seu temperamento, você sabe as qualidades dele e começa a praticar um temperamento, uma pessoa com um determinado temperamento que começa a exercer todas as qualidades que ele tem, é imparável, Nossa, sim. né? E conhecer suas qualidades e praticá-las, e conhecer seus defeitos, os defeitos do seu temperamento, e moldá-los também. Entregar nas mãos do Senhor. Isso. Então, a gente precisa entender isso, né, Miriam? demais. E isso só vem com a maturidade, com o tempo. Você entender que, nossa, eu sou... minha forma de falar é mais grossa, é mais ofensiva às pessoas. Sim, sim. Então, eu preciso pedir a Deus, o Espírito Santo me ajude nisso, com tal fruto, entendeu? Sim. Eu entendo que o meu temperamento é a paciência curta, que eu não tenho paciência com as pessoas, não tenho paciência de ouvir, não tenho paciência. Então, Deus, preciso que o Senhor me ajude com o fruto do Espírito, a paciência, sabe? Pedir os frutos do Espírito de acordo com aquilo que é a sua fraqueza, que não é um defeito, né? É uma fraqueza sua, do seu temperamento. E ali, com isso, você colocando em prática o fruto do Espírito, você vai amadurecendo, você vai se tornando uma pessoa diferente, a ponto de as pessoas olharem pra você e não saber que você tem aquele temperamento. Eu costumo dizer, quem chegou neste nível das pessoas olharem e não saber que você é um colérico, por exemplo, se você tá no auge da maturidade. Não é, Miriam? Com certeza. E isso serve para todos os temperamentos, né? Por exemplo, você falou do fleumático, eu disse que ia falar só de um, mas eu não consigo. O fleumático, por exemplo, né, que é mais tranquilo, que enfim, faz as coisas mais devagar, no seu tempo, é mais relaxado, enfim, precisa entender que também não é só assim, né? Que ele precisa tomar atitudes, que ele precisa ter ações em determinadas vezes, enfim. Não, mas olha, veja como isso se conecta com a história. Imagina se as pessoas que eu convivi, as pessoas que me machucaram no processo, ou as pessoas que eu machuquei no processo, se a gente fosse ensinado desde cedo esse tipo de coisa, né? Como teria sido diferente, por exemplo, a minha história? Talvez eu não tivesse sido tão magoada, talvez eu não tivesse magoado tantas pessoas, porque eu tô contando o meu testemunho, mas com certeza eu já fui a parte ruim da história de alguém. Todo mundo já foi a parte ruim da história de alguém. Sim. Todo mundo já machucou alguém. Então, o quanto a gente não poderia ter evitado, né? O quanto talvez, por exemplo, ao eu chegar, por exemplo, na promessa, talvez muitas situações, né, de conflito de personalidade mesmo, de temperamento, não tivessem acontecido, porque, não, eu entendo, né? Nossa, muitas vezes eu escuto coisas, o pessoal fala que o colérico ele é muito desbocado, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo controla muito a minha língua. Quantas vezes eu escuto coisas que eu queria muito rebater, dizer você não é doido, você não tá certo, mas o Espírito Santo me ensinou a dizer não, o tempo, eu entendi, a partir de entender o temperamento, eu entendo não. Assim como eu tive o meu tempo de crescer, assim como Deus me ensinou, né? A viver de uma forma, ele também vai ter o tempo dele, do jeito dele, né? E eu queria muito que durante esse processo isso tivesse acontecido comigo. Que alguém tivesse me ensinado mais cedo. Eu sei que tudo tem um propósito, né? Deus, Romanos 8, 28, Deus usa tudo. É verdade. Mas
Fica essa missão para a igreja de ensine mais cedo. Não deixa a pessoa quebrar a cara, não deixa a pessoa sofrer. Ensina mais cedo. Eu sei que existe a possibilidade porque Paulo fazia isso, né? Então, talvez esse seja um desejo do meu coração, de que isso fosse ensinado mais cedo, que eu tivesse aprendido mais cedo, né? Talvez isso... Uma dica aí para as igrejas, né? Ensinem mais cedo as pessoas a se relacionarem umas com as outras. Eu acho que isso teria sido fundamental para muita coisa não ter acontecido comigo, por exemplo. Até justamente essa questão do temperamento, eu falo também a respeito, por exemplo, das 5 linguagens do amor, né? Que resgatam casamentos que estavam morrendo, por exemplo. Sim. Quando você consegue descobrir a linguagem do seu parceiro, da sua parceira e entender. Gente, às vezes as coisas são tão simples, mas pelo simples fato de você não conhecer determinada coisa, você tá agindo totalmente diferente e as coisas estão desandando. Mesma coisa sobre o temperamento. Eu acho que essas 2 coisas deveriam ser muito tratadas nas igrejas. Estariam salvando aí vários relacionamentos. Vidas, né? Vidas. Nossa, não. Nem todo mundo é como a gente, que escuta e vence. Então, tem gente que escuta e cai. Isso, é verdade. Forte, viu? Anotem. Anota aí, minha gente. E a questão também do não rotular as pessoas pra sempre, né? Com essa questão. Porque, por exemplo, às vezes conheceu você, Miriam, fala assim. E rotulou você com aquilo e pronto, você é desse jeito, acabou. Como se você não tivesse a oportunidade de mudar, de se conhecer e de não agir mais daquela forma, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu entendo que eu sou assim, mas não tenho a síndrome de Gabriela, que nasci assim, cresci assim. Vou morrer assim. Não, eu entendo que faz parte de mim, né, essas fraquezas. Mas eu entendo também que hoje eu já melhorei bastante para o que eu era antes. E convivo com pessoas que não conseguem reconhecer isso, sabe? Que ainda rotulam você como arrogante e grossa e tudo de antes, sabe? Gente, um docinho desse, que é isso? O quê? Um docinho desse. Se for de limão, é outra história, mas é um docinho. Eu costumo dizer que os coléricos é docinho de limão. Porque é doce, mas é azedo. Então, assim, hoje eu já consigo muito controlar, por exemplo, a questão de falar tudo o que penso, entendeu? De forma assim... Acho que a primeira coisa que a gente aprende é engolir, né? O que a gente pensa. Nossa, já engoli tanto. Eu acho que é a primeira coisa que a gente começa a fazer quando tá querendo colocar em prática ali o colérico de plantão ali, o universitário ali nos bastidores tá dando um ok, minha gente. É outro colérico ali confirmando. Ele tá concordando com tudo. e realmente eu já consigo, assim, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, ninguém nunca imaginaria que eu sou colérica, até hoje. Porque eu consigo ser extremamente paciente, ver todos os lados da história, colocar as coisas em ordem e tal. Coisa que antes eu não fazia. Coisa que antes eu queria arrumar briga com todo mundo e queria que tudo fosse do meu jeito. Sim. Eu quero, mas... A gente sabe que a vida não é assim. Eu sei até onde ir, sei os limites, entendeu? Reunião de igreja? Meu Deus! Eita, é um controle, viu? Um domínio próprio. É a prova da temperança. Você pode me ver hoje numa reunião que eu quase não falo, assim. Não é que você não vai falar mais nada, não. Mas é que... É saber o momento, né? De controlar o nosso eu. A gente tem que matar a nossa carne. Porque também não é tudo sempre do jeito que a gente quer. Enfim. E o pior, às vezes, o jeito que a gente quer não é o jeito certo, mas a gente acha que é o certo. Porque a gente é o quê? Colérico. Então, enfim, gente. Estudem depois sobre isso. E vamos fazer, né, Miriam? Um parte 2. Vai ter um parte 2, tem que ter. Pra gente ver, falar uma... Eu venho de bicicleta, minha gente. Mas eu venho fazer essa parte 2. Pra gente destrinchar direitinho, né? Sim, com certeza. Disso, porque é um assunto muito, mas muito interessante. E aí, Miriam, né, eu acho incrível, até hoje, estava até comentando antes com você, como que você conseguiu sair disso, né, dessa história, superar essa história e se tornar alguém tão incrível em Deus, né, se deixar ser usado por Deus da forma que Ele tem feito com você na sua vida e a sua... Você consegue entender no final disso tudo o propósito de Deus. Porque, veja,
às vezes acontecem calamidades, terremotos e, enfim, tanta gente morre, atrocidades e alguém que entrou na escola e matou as crianças, não sei o quê. E a gente começa a pensar como que Deus permite isso, né? Por quê? Mas sendo que, na verdade, nós devemos mudar essa pergunta, né? Pra quê? Qual o propósito dessas coisas, dessas atrocidades acontecerem, de coisas ruins acontecerem? Qual o propósito? Eu acredito que em tudo há um propósito. Nem sempre de novo. Em tudo há um propósito. Nem sempre todas as coisas nos são reveladas. Nem sempre todos os propósitos nos são revelados. Às vezes Deus permitiu e a gente não precisa saber o propósito, mas ele sabe qual é. Eu acredito dessa forma, de que há um propósito em tudo, mas às vezes nós descobrimos qual o propósito, nós entendemos, poxa, isso que aconteceu, né, foi por causa disso, foi para isso. Então, dentro de toda a sua história, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, qual você consegue enxergar qual foi o propósito disso tudo na sua vida? Gente, o pior é que o propósito disso tudo é muito específico. Muito específico, e eu ter ido para a IAP me fez descobrir isso, né? Eu já tinha um vislumbre do que Deus queria, mas existem confirmações, né, de propósito, claro. E ter começado, né, ali no período de Francis e Roberta, a trabalhar com a juventude, me fez, eu vendo muito pregações de Lucinho também, né? Me fez entender que se eu não tivesse passado pela ansiedade, pela depressão, pelos conflitos, eu digo assim, não é briga de querer se matar, eu digo assim, com o pessoal na família, não. Mas situações que acontecem, né, de ter lidado com tudo isso, me ajuda a lidar com outros jovens. Assim, se eu não tivesse passado pela depressão, eu não ia saber o que é que um jovem depressivo sente. Se eu não tivesse passado... E a ansiedade, assim, foi uma coisa muito recente. Parou muito recentemente. Eu nem sabia o que era ansiedade. Eu chegava no taquicardia ao ponto do infarto na enfermaria do IFAL sem saber o que era, a falta de ar. E eu, o que é isso, meu Deus? Eu não sabia o que era. E quando, por exemplo, ela me contou que era ansiedade, eu fui tomar clonazepam para controlar, né? Porque o enfermeiro falou que se eu não procurasse meios de me controlar, eu podia ter um infarto um dia, né? O coração não aguentar. Porque, assim, era desesperador mesmo, assim. A frequência cardíaca lá em cima e eu sem entender o que estava acontecendo. E não sei se alguém aí já teve taquicardia, mas é horrível. É horrível, uma sensação horrível. Parece que o seu peito vai abrir, o coração vai embora. E se eu não tivesse passado por isso, eu não ia entender o que é que um jovem ansioso passa, né? E também... Muitas vezes, mas, assim, via de regra, os jovens não são compreendidos. E quando eu contei para algumas pessoas da minha família, ele perguntou bem assim, tem certeza que não é você que está criando isso? Porque às vezes é coisa da sua cabeça, você pensa que tá, mas não tá. Eu nem sabia o que era, foi a médica que me diagnosticou, né? Eu quase entrei na medicação, mas eu disse, vou não, e eu sou filha de Deus. Não, eu vou... Acho que remédio, menina, vai pra lá que eu sou filha de Deus. Acho, não julgando, minha gente. Quem toma, o meu processo foi diferente. Existem pessoas que precisam, até porque não é só uma questão emocional. Existe o problema do descontrole hormonal, por exemplo, que às vezes a pessoa tem que ir pro remédio. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Sim. Não tô falando isso, mas foi o meu caso, né? E eu disse, eu não vou pro remédio. Eu não vou. O poder de Deus, pra mim, no meu caso, é suficiente, né? Eu não quero depender da ajuda de remédios. E eu consegui. Então, se eu não passasse por isso, né? Se eu não tivesse esses problemas familiares, se eu não tivesse tido essa grande confusão, tem muitos jovens que também não têm pai e mãe. Gente, isso não é raro. Infelizmente, não ter pai ou mãe não é raro. Um homem que mata a sua esposa não é raro. Então, ou eu passava por isso para entender o que aquele jovem, o que aquele adolescente está passando, o que aquela criança está passando. Eu não iria entender se eu não tivesse passado por isso. Uma coisa é você, qualquer outra pessoa, né, que não seja eu, ver e dizer, poxa, realmente é uma situação difícil. Uma coisa é você compreender. Eu também compreendo quem perdeu um braço.
quem perdeu uma perna, mas eu tenho meu braço e a minha perna. Eu não posso dizer que eu entendo completamente a dor daquela pessoa porque eu tenho meu braço e a minha perna. É diferente de você passar Por isso. Uhum. É muito diferente. E assim, por exemplo, uma pessoa cristã que, por exemplo, perdeu uma perna, infelizmente perdeu uma perna, você acha que ela vai confiar mais em quem? Em mim, que tem umas duas e não entende a dor dela, ou em outra pessoa que também não tem uma perna? Exatamente. Ou uma pessoa, pode não ser o mesmo membro, mas uma pessoa que também perdeu outro membro do corpo. Óbvio que a proximidade, né, a abertura é diferente. Então, eu sou líder de jovem hoje, né, não sei até quando Deus quer que eu fique como líder de jovem lá, enfim, mas eu não vejo outro chamado a não ser juventude. Pode ser a música, não vou negar, né, que Deus, ele me chama para música, né, ele me capacita, ele me dá inteligência para aprender. Mas Deus também, ele coloca no meu coração que eu preciso olhar para os jovens, que eu preciso olhar para a juventude. E a juventude hoje é assolada pelo quê? Ansiedade, depressão, problemas familiares. Tudo que você passou. Tudo que eu passei. Então, assim, quer uma comprovação mais específica de chamado do que essa? Né? Então, não tem outra coisa. Então, mais específico do que esse, eu não consigo enxergar, não. Graças a Deus, o Senhor, ele abriu os meus olhos, não ao vitimismo. Ai, coitadinha de mim, perdi mamãe. Não, oxe, te supera, né? Assim, olha pra frente, olha pro que Deus quer. Então, graças a Deus, eu não cedi ao vitimismo, não vou ceder ao vitimismo, e Deus me fez olhar pra frente e dizer, é pra aqui que você vai. Né? Muita gente fica tanto no vitimismo que não enxerga, porque, me diga, se tem como ser mais claro do que isso? Impossível. Impossível ser mais claro do que isso, minha gente. Mas se fosse uma pessoa que tivesse parado para olhar para a própria dor, não ia enxergar um propósito tão específico, tão claro que nem essa água aqui. Não tem coisa, se eu botar o dedo do outro lado, eu enxergo, dá para ver a mão pelo outro lado do copo, né, minha gente? Claro que nem essa água aqui, explícito. Mas se você para ficar com pena, ai, não sei o quê, aí você não enxerga o que Deus quer. Então, muitas vezes, propósito, né, quem sabe você aí de casa, não tem um propósito tão claro como a água, tão branco como a neve, tão específico, mas talvez você precise parar de olhar para sua dor, do que aconteceu. É difícil? Minha gente, como eu falei, foram quantos anos? Dos 6 até os 15, por aí, para aprender, né? Pra botar na cuca o que tinha acontecido. Então, minha gente, eu acho que também, já emendando outra coisa que não foi o que você perguntou, não, mas se você quer saber, Deus me chamou pra isso, Deus me chamou pra quê? Olhe pra sua história, o que é que Deus trabalhou em você? Porque Deus não dá ponto sem nó, ponto sem nó, né? Deus não dá ponto sem nó. Então, se Deus trabalhou o quê em você a sua vida inteira? Você acha que ele trabalhou o quê? Por quê? Sem motivo? É pra quê? Né? Não é porque, é pra quê, que nem você disse. Então, pra quê? Pra que isso aqui? Pra que isso aqui? Se você parar pra olhar pra sua vida e perguntar pra que isso, Deus? Nossa, eu discuti com fulano semana passada, mas pra que isso? Por mais que talvez não tenha sido a vontade de Deus. Mas Romanos 8:28, Deus usa tudo. Então, pare, olhe pra sua vida, veja o que Deus fez e pra que Deus fez isso. Pense, não custa muito, né? O Espírito Santo, ele é bem legal, ele fala tudo, sabe? O Espírito Santo, ele não gosta de esconder muitas coisas da gente, não. Basta a gente escutar, né? E aquela coisa, tem uma frase que muitas pessoas falam, né? Que das suas feridas saia poder para curar outras pessoas. Para curar outras pessoas. E é justamente o que você falou, naquilo que você passou, né? Em situações que você passou, é que Deus quer te usar para tratar outras pessoas, para curar outras pessoas também. E é muito forte isso. E é uma boa dica, essa que você deu, de pessoas que se encontram perdidas, né? Não sabem o seu propósito, o que fazer. Encontramos muitas pessoas que estão na igreja, mas ficam, o que eu posso fazer? Para que Deus me chamou? Não sabem realmente o seu propósito. Enfim, mas essa é uma boa dica, né? Para você que se encontra nessa situação, de olhar a sua vida, olhar os seus dilemas, olhar aquilo que você passou, né, que você viveu, que você sofreu. E o que é que pode ser tirado daí, né? Que lição que se pode ser tirada daí para
tratar outras pessoas também, para curar outras pessoas também, para ajudar outras pessoas. Você pode ser um canal de bênção na vida de alguém através daquilo que você viveu, né? Então, não negligencie sua história, sua caminhada, suas dores, suas perdas, né? Porque de tudo isso pode sair poder para curar outras pessoas também, né, Miriam? Amém. Ai, que bom. Olha, sai de coração leve, começa pesado, né? E é justamente isso que eu ia falar. Como que a gente consegue entender realmente o propósito de Deus nisso? De uma história tão pesada e tão forte, né? Tão dura, tão triste, tão tudo. Sabe? Que eu até tava conversando com a Miriam antes, de que tava assim, com o coração já, sabe, apertado pela história, porque realmente é forte. Mas como nós conseguimos chegar aqui ao fim, né? Com um coração leve, sabendo que em todo esse tempo Deus teve cuidado com você, né? Deus esteve realmente com você desde você pequena, desde da questão que você falou do pai, né? Sobre a questão da paternidade, e como Deus ali te acolheu, te abraçou e disse, não, a partir de agora, eu acho que Deus deve ter falado assim, a partir de agora ela tá aqui comigo. Me dá que é minha. Sabe? E por mais que no decorrer da história você tenha passado por alguns altos e baixos, e enfim... Sempre vai ter, né? Porque existe, mas você nunca se sentiu desamparada por Deus, né? Então... é muito linda a história e a superação, realmente, né? Então, hoje, graças a Deus, né? Você superou isso, já foi curada, perdoou, né? Perdoadíssimos familiares e está aí disponível a ser usada por Deus para ajudar outras pessoas também. Direct e aberto, que passam por isso. Direct e aberto. Com o pessoal, eu faço agenda aberta. Aqui é o direct aberto. Direct aberto, WhatsApp, né, aberto aí, pega com a Vitória. Quase coisa. Deixa o WhatsApp na tela, não. Não, na tela não precisa, não. Fala com a Vitória. Sobre essa questão de, se você está passando, né, por algum problema parecido, tanto dos mais tipo ansiedade, depressão, sei lá, ou então alguma coisa tão forte que você talvez não consiga abrir pra ninguém, né? Às vezes a gente tem um certo bloqueio de falar com alguém que a gente conhece, né? Porque justamente pelo fato de que muitas pessoas não entendem a gente e acham que é coisa da nossa cabeça, enfim. Então, a Miriam tá disponível para você que queira conversar com ela, queira algum conselho, né, Miriam? Alguma orientação. Às vezes só desabafar mesmo, enfim. Às vezes a gente só precisa disso, né? Alguém que nos entenda, que passou pelo que a gente passou, para desabafar, sabe? Para ouvir uma palavra. Nossa, isso faz toda a diferença. Sim. Então, você que deseja, né, falar com isso, pode falar comigo no direct, né? Que todo mundo conhece. Pedir o contato da Miriam. E a gente tá disponibilizando aí para você que precisa ser ajudado, né? Para você que quer só conversar besteira, não. Mas é justamente besteira isso. só no pós-culto, assim, depois de culto, comendo um lanche. Aí você convida ela pra pregar, que ela também prega. Mas se quiser convidar pra lanchar também, eu não nego, né? Eu vou... Comunhão, minha gente. A comunhão está na alimentação, né? Na mesa, no partir do pão. Concordo. Mas, assim, só pra gente fechar, né? Encerrar com chave de ouro, fazer aquele corte bonito. Quero que você deixe uma palavra, né? Justamente para essas pessoas que estão aí em casa, algo que Deus tenha colocado no seu coração, enfim, dentro da sua história, dentro do que você viveu, o que você tem a falar, que conselhos você daria para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo em casa? Gente, a carta da alegria. Nosso Paulo, querido amigo colérico. Filipenses 1, versículo 3. Vamos começar do 3, só pra gente entender um pouquinho, né? Não mandar um versículo solto. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Paulo, ele tinha muito esse instinto de pai. Eu acho que, por mais que a gente não veja, né, Paulo assim com filhos, tinha seu filho na fé, Timóteo, e você vê como a imagem de Paulo reflete a imagem de Deus Pai. Então, imagine agora como se fosse o Pai falando para você. A gente falou que a palavra do Senhor, ela é
a boca do Senhor para você, a voz do Senhor para você. Então imagine, toda vez que Deus pensa em nós, ele se alegra, né? Ele fica feliz porque ele sabe como você é uma peça importante na propagação do nome dele, no reino dele, no reino que ele institui hoje, né? Mas que também será instituído o reino de Cristo na volta do nosso Cristo. Então, Paulo tinha essa plena certeza e Deus tem o pleno poder para fazer isso. A graça significa literalmente o poder de Deus que age através de nós. Então, a caminhada com Cristo, né? Foi tudo pelo quê? Pela graça. Porque o poder de Deus, o poder de Jesus operava no Espírito Santo em mim, né? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso canal, né? Assim, o nosso amigo sempre conosco, sempre nos consolando. Então, Paulo dizia, eu tenho certeza, plena certeza, de que aquele que começou a boa obra tem poder para completá-la, né, para terminá-la. Então, eu deixo para você que confie na graça de Deus, no poder transformador de Jesus. Quanto mais você confiar que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo e o poder que há, inclusive no nome do nosso próprio Jesus, pode transformar você, transformar a sua história, transformar a sua vida, usar suas dores, seus conflitos, seus problemas para o prol do reino de Jesus, né? Pelo bem do reino, pela propagação do evangelho. Confie nisso, confie na graça, confie no poder do Senhor, confie no propósito, porque tudo tem um propósito. Então, confia na graça. Se você está fraco, confia na graça, que é o poder de Deus. Se você está cansado, confia na graça. Se você está desanimado, oprimido, se sentindo abatido, confia na graça. Tudo se resolve caminhando com Jesus. Eu venci, porque caminhando com Jesus eu experimentei da graça salvadora. Eu experimentei da graça que transforma. Então, quero que hoje você também deixe o coração aberto para essa graça que transforma. Vamos orar, Vitória? Vamos. Acho que é um momento tão quentinho assim, né? Quando a gente começa a falar da graça de Deus, do amor de Jesus. Vamos orar, assim, porque, nossa, eu gosto muito de orar quando a gente toca nesses assuntos, porque eu acho essencial. Eu acho que a oração, ela é um selo, assim, sabe? Ela sela as coisas que a gente fala, ela coloca no nosso coração, né? Porque a gente tá ali direto com o nosso Pai. Você vai querer fazer a oração? Não, pode fazer. Então vamos orar, pessoal. Deus amado e querido, eu quero entrar aqui um pouquinho mais fundo na tua presença, mais profundo, Pai. Falar aqui diretamente contigo, pedindo, Deus, para que hoje a tua graça, Salvador, o teu poder que age através de nós, em nós, Pai, ela seja profunda, de uma forma inquietante, para que ela nos levante, Pai, para que ela nos dê ânimo e nos dê foco na cruz, foco no alvo, foco na tua volta, Cristo, porque a tua palavra fala que quando todos conhecerem o teu nome, o teu amor, quando todos a ti conhecerem, Pai, aí sim, a tua volta se concretizará. E como nós, Deus, temos um coração alegre e esperançoso para esse grande dia. Então, Deus, levanta agora uma geração, Pai, que tem um coração que arde como o de Jeremias ardia, com um fogo cerrado em seus ossos, e que ele não conseguia parar, mesmo que a missão fosse difícil. Então, Espírito Santo, coloca em nós essa mesma atitude, essa mesma vontade, esse mesmo fervor, esse mesmo, Pai, essa mesma disposição que esses grandes homens e mulheres que vemos na Bíblia tinham para cumprir o teu santo propósito em nós. Então, coloque em nós, Pai, em nossos irmãos que estão aí sentados, assistindo, para que Espírito Santo, eles tenham força, Deus, que eles recebam, Pai, renovo, para que eles possam continuar e assim atingir, Pai, cumprir aquilo que o Senhor preparou para eles. E assim como, Pai, também em nós. Completa a tua boa obra no teu povo e nos prepara, Pai, para aquele grande dia. Para aquele grande dia que a gente almeja, Espírito Santo. Ah, Jesus, nós te esperamos. Então, nos capacita para que no dia a gente mostre as nossas mãos e elas estejam de acordo com a tua vontade. Carimbada, Deus, com as missões, com as tarefas, com tudo, Pai, que cumprimos aqui nessa terra por amor a Ti.
Jesus, nos dá um dia abençoado, Deus, com que o restante do dia de quem está ouvindo, de quem está vendo isso, Deus, seja um dia que seja um divisor de águas na vida dessa pessoa, para que ela saia desse vídeo inspirada, motivada a fazer algo novo para ti, a ir fazer e pregar e usar tudo que aprendeu para mais pessoas, para mais almas, para mais vidas. Espírito Santo, usa-nos, Pai. Estamos dispostos ao teu ouvir, né? Ao teu falar, a tudo. Queremos tanto falar contigo para que o Senhor nos ouça, como queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Sim, graças a Deus. Ai, obrigada, Miriam, por ter topado. A gente gravou 2 podcasts seguidos. Mas foi bênção, graças a Deus, que aí a gente já conseguiu gravar logo e aí não precisou esperar você vir outro dia, né? A próxima vez que ela vier novamente, pessoal, parte 2. Coloca aí nos comentários, parte 2. Se você quer um podcast com a Miriam sobre os temperamentos, coloca aí Miriam, parte 2. Né, nos comentários. E é isso aí, eu quero agradecer de novo. Deus continue te usando aí nesse Amém. teu chamado a continuar curando pessoas. Amém. Salvando aí vidas através do seu testemunho, pelo poder de Deus. Amém. Né? Você que assistiu, que gostou, curte este programa, compartilha também aí com alguém que você acha que vai precisar ouvir, né, esse podcast, esse testemunho da Miriam. Se você conhece alguém que sofre com ansiedade, depressão, que sofreu alguma perda, que sofre com algum conflito familiar, envia esse vídeo aí pra ela, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Eu falo tanto dos grupos de WhatsApp porque muitas pessoas veem, né, ao mesmo tempo, e aí um sai compartilhando com o outro, e assim a mensagem, né, do evangelho chega a mais pessoas mais rápido, né, vai sendo espalhado. Então, seja um agente também da missão, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, e compartilhe também com quem você sentiu aí no seu coração que está precisando ouvir isso, né? Que às vezes a gente ouve, né, Miriam, e pensa, nossa, isso foi para mim, mas também fulano precisaria ouvir isso, né? Precisaria dessa palavra. Então, se você foi tocado aí por Deus a respeito de alguém, envia esse vídeo aí para essa pessoa, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez por você ter participado aqui com a gente. Deixa seu comentário aí pra gente ver todo mundo que participou, mandar um abraço, né? Mandar um abraço novamente para o pessoal de Boca da Mata que está nos assistindo. E os ouvintes que sempre estão aqui conosco, né? De Mato Grosso do Sul, o pessoal aí de São Paulo, também da Bahia, o pessoal aqui de Aracaju, que sempre está presente, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora. Nossa Senhora, como é, gente? Socorro. Que é Nossa Senhora de Socorro, né? Eu esqueci o último nome. Enfim, o pessoal aí da nossa igreja que está sempre nos apoiando, sempre nos assistindo, os ouvintes assíduos e fiéis. Obrigada aí para vocês e até o próximo programa, né, Miriam? Tchau.